Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osborio e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. Rússia anuncia vacinação em massa contra o coronavírus para este ano, mês de outubro. O Kremlin tem sido questionado pela falta de transparência com os resultados e suposta vacina levanta suspeita da comunidade internacional sobre eventual eficácia. Vale destacar que algumas vacinas já estão na fase 3 de testes. 2 estão sendo testadas aqui no Brasil. Uma chinesa e outra inglesa. Vamos a Brasília, final de semana quente, com muitas informações na capital federal. Alexandra Fiori. Felipe, aqui em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a eventual criação de um novo imposto deve ser acompanhada de desonerações ou extinção de algum outro tributo. Ou seja, garantiu que não vai aumentar a carga tributária. A criação de um novo imposto vem sendo discutida pela equipe econômica, no caso, a criação da CPMF sobre as transações digitais. O presidente também confirmou neste domingo o executivo André Brandão para a presidência do Banco do Brasil. A vaga foi aberta com a saída de Rubem Novaes do cargo há 10 dias. Bolsonaro saiu de moto da residência oficial do Palácio da Alvorada, andou por ruas da cidade até parar numa padaria do Lago Norte, um bairro nobre aqui da capital. Ele causou uma aglomeração com apoiadores, mas pelo menos usava máscara. E ele voltou a criticar governadores pelas medidas tomadas contra o coronavírus que afetaram a economia. Enquanto isso, a Câmara dos Deputados deve ter uma semana voltada para projetos ligados à proteção ambiental. Pelo menos essa é a orientação do presidente da Casa, Rodrigo Maia, e quem conta essa história é Yuri Hudson. Com o objetivo de acalmar investidores e sinalizar que o Congresso vai contribuir com uma agenda de preservação do meio ambiente, a Câmara prepara uma pauta de votação com foco na área ambiental. O movimento é capitaneado pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Entre as propostas estão discussões sobre regularização fundiária e o novo marco do licenciamento ambiental. Segundo o democrata, a imagem do país enfrenta sérios desgastes no cenário internacional, inclusive afugentando o aporte de recursos de investidores externos. Quem vai ser prejudicado são os brasileiros. Prejudicado por estar correndo o risco de um desmatamento maior e mais acelerado da floresta amazônica e o impacto de decisão de muitos investidores brasileiros, mas principalmente estrangeiros, nas suas decisões de investir em países emergentes. Lembrando que o Brasil é muito dependente de capital externo. Ainda sobre Rodrigo Maia, neste final de semana ele prestou solidariedade pelo Twitter ao blogueiro Felipe Neto, que vem sendo atacado por fake news e ameaçado até em casa pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Maia declarou que vai acelerar o projeto contra fake news e convidou o blogueiro para debater o tema, ele que aceitou prontamente também pelo Twitter. Com você, Felipe. E ainda em Brasília, Sandra Fontela nos conta que os incêndios na Amazônia aumentaram 28% em julho. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De acordo com o INPE, é o pior índice desde 2017. Naquele ano, o número de queimadas foi de quase 8 mil focos. A organização ambiental Greenpeace chama atenção ao fato de que as queimadas na Amazônia não são naturais, são provocadas por alguém. O porta-voz da campanha de Amazônia, Rômulo Batista, explica que é diferente do que ocorre, por exemplo, no Cerrado brasileiro ou nas florestas secas na Austrália. Infelizmente, os órgãos especializados em defesa da floresta e dos povos indígenas, IBAMA, ICMBio e FUNAI, têm sido desvalorizados e até mesmo repreendidos quando cumprem seu dever institucional. Em Salvador, Aline Costa nos alerta sobre um estudo da Fiocruz para uma possível segunda onda de Covid-19 no Ceará e no Maranhão. Oi, Felipe. Um recente boletim da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, está alertando para o aumento no número de internações de pacientes com síndrome respiratória aguda grave no Ceará, Maranhão e Rio de Janeiro. Por ser um sintoma comum do novo coronavírus, especialistas já falam em uma possível segunda onda da doença nesses estados. A pesquisadora
reitora da Universidade Federal do Ceará, Lígia Kerr, acredita que os dados da Fiocruz podem indicar também a interiorização da Covid-19. A maioria dos estados do Nordeste tem hoje mais casos no interior do que na capital. A situação é de extrema importância em saúde pública, uma vez que a quantia e disponibilidade de UTIs no interior é bem menor do que nas capitais. O prognóstico da Fiocruz, Felipe, é um alerta de que, apesar da flexibilização da quarentena, a pandemia continua. O governador do Ceará, Camilo Santana, anunciou neste final de semana que as aulas não vão mais ser iniciadas agora em agosto, como estava previsto. Cápsula da SpaceX com astronautas chega à Terra após 2 meses na estação espacial. Nos Estados Unidos, Donald Trump anuncia bloqueio do aplicativo chinês TikTok. As informações com Larissa Mantovan. Segundo ele, a preocupação é que o aplicativo de uma empresa chinesa colete dados pessoais de americanos e repasse ao governo da China. No entanto, podem existir outros interesses por trás dessa decisão, como explica o doutor em comunicação e professor da Universidade Católica de Brasília, Alberto Marques. As grandes empresas, por muitos e muitos tempos, estiveram sob controle dos Estados Unidos, né? E quando você tem um outro grupo comercial ou um outro país com outra vertente que produz ou que cria um tipo de conteúdo, determinados grupos utilizam as diversas estratégias para tentar, desmerecer, desqualificar. PIB per capita cai e brasileiro fica 11% mais pobre. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais notícias em menos tempo. Até lá!